Mario 64, um dos jogos mais marcantes da história dos games. É difícil conhecer alguém que não conhece esse jogo. Bom, não é por nada. O jogo foi revolucionário e até hoje todos o conhecem e todos os amam. Suas músicas, jogo plataforma, até os gráficos, até hoje se aguentam. Porém, nem tudo é muito belo sobre esse jogo. Por trás desse jogo colorido, animado e cheio de vida, há um lado muito sombrio. Um lado que marcou muita gente e infelizmente me traumatizou. Eu nunca mais vou conseguir olhar para esse jogo da mesma forma. Estou gravando isso para te alertar. Caso você fique curioso, não vá atrás do que eu enfrentei hoje. Não vai valer a pena. Tudo que você terá é arrependimento. Bom, você deve estar confuso. Por que um jogo tão simples e infantil desses pode ter algo tão sombrio e macabro? Bom, vamos por partes. Há um tempo atrás surgiu uma história sobre esse jogo, dizendo que todas as fitas e todas as cópias desse jogo eram personalizadas. Como você diz? Era como se o jogo se adaptasse à mente de quem jogava. Então, dependendo da pessoa, o jogo mudava completamente, introduzindo novas fases, novas músicas e às vezes novos capítulos completamente novos. Alguns eram mais bobos e divertidos, outros eram mais traumatizantes. Eu passei horas pesquisando sobre isso. Vídeos no YouTube, fóruns na internet. Procurei por qualquer coisa a mais e vi cada história mais perturbadora que a outra. Por exemplo, a aparição do Wario, que parece ser a mais comum e mais famosa. Enquanto eu vasculhava essas histórias, eu lembrei de algo que aconteceu há muito tempo. Eu lembro que eu era uma criança bem jovem, mais ou menos dos meus 7 anos. E lembro que eu estava em uma das fases mais infames do jogo, o Wet Dry World. E alguma coisa aconteceu que me fez chorar. Tudo que eu me lembro era minha mãe me consolando enquanto eu chorava a ponto de soluçar. Eu não lembro o que aconteceu para eu chorar assim. Eu acho que foi tão perturbador que minha memória decidiu reprimir isso. Então, quando eu lembrei disso, era 2 horas da manhã. E o meu sono virou uma curiosidade queimante. Era como se eu precisasse lembrar o que aconteceu ali. Imediatamente me levantei da minha cama e fui para o meu computador, o ligando rapidamente. Baixei o emulador e baixei um arquivo do jogo. Não sei se iria funcionar, mas era o que eu tinha. Eu não queria zerar o jogo de novo, então eu liguei alguns cheats para pegar todas as estrelas e todos os mapas do jogo. Entrei no castelo, fui para o próximo andar e cheguei na pintura do mundo. Pulei e não achei nada demais. Já tinha todas as estrelas do jogo e estava tudo completado. Todos os mapas estavam completamente normais. Porém, eu não pude desistir assim tão facilmente. Eu sabia que aquele mundo existia. Então, entrei em cada mundo, explorei cada pixel e fui em cada área desse mapa. As áreas subaquáticas, as grades, até a cidade subaquática. Explorei cada centímetro desse mapa. Esse processo levou horas, mas mesmo assim eu não encontrei nada. Já estava começando a ficar frustrado. Então eu abri o Google e pesquisei alguns fóruns. Perguntei em cada local que existia. Perguntei se alguém já teve a mesma experiência que eu. Mas ninguém sabia do que eu estava falando. Então, quando eu estava prestes a desistir, eu ouvi o jogo travar. A música travou e parou por meio segundo, mas foi o suficiente para eu perceber. Quando eu abri o jogo, eu vi que a pintura estava meio diferente, como se a textura dela tivesse desbotada. Então, eu entrei nela, e na seleção de estrelas tinha uma estrela nova que eu não obti. Estranho, eu pensei que eu tinha todas as estrelas por causa do cheat. Quando eu fui ler o nome dela, só dizia o nome, As Profundezas. Em todos os fóruns e vídeos que eu pesquisava sobre o Wet Dry World, nenhum deles mencionava uma estrela a mais, e nenhum deles mencionava as profundezas. Eu fiquei inquieto. Era como se eu visse algo que não era para eu ver. Não só isso, mas quando eu selecionava a estrela, ela não rodava. Ela ficava parada lá, me olhando. Isso me deixou bem nervoso. Mas a minha curiosidade falava mais alto. Então, eu selecionei a estrela. Quando eu selecionei o mundo, o Mario não disse seu icônico Let's go! Inicialmente, eu pensei em ser o bug, então eu só ignorei. Quando apareceu no mundo, já tinha algo estranho. Vamos lá. Eu já mencionei o quão bizarro é a Skybox nesse mundo. Ela não combina nada com o jogo do Mario. Uma cidade subaquática, com suas janelas barricadas e com o sol brilhando em cima delas. Algo sobre ela é meio perturbadora, difícil de explicar, mas muitas pessoas dizem que esse Skybox tem uma aura emocional negativa, seja lá o que isso signifique. Porém, eu concordo, toda vez que eu olhava para esse mapa,
essa Skybox, eu me sentia aterrorizado. Como se... eu não sei explicar. Ela só me aterrorizava muito. E algo sobre ela realmente me deixa muito curioso sobre o que aconteceu aqui. Ela não combinava nada com o mapa, por sinal. Bom, voltando ao jogo. Eu percebi que os inimigos simplesmente sumiram. Os inimigos que boiavam e os robôs que jogavam a gente longe só não estavam mais lá. Eles desapareceram completamente. Então, eu acho que eu realmente achei algo que eu não deveria ter achado. Eu decidi tomar cuidado agora. Eu não sabia o que eu tinha que fazer nesse mundo para ganhar. Então, eu decidi improvisar. Geralmente, todos os mundos envolvem você encher o nível da água usando alavancas que tem pelo mapa. Comecei por isso. Fui na alavanca mais próxima e o nível da água aumentou. Então, fui para a próxima e aí por aí vai. A água foi aumentando e consegui alcançar os pontos mais altos dos níveis. Porém, tinha uma alavanca que eu não percebi antes, que ela estava bem alta. Acho que no ponto mais alto do mapa. Não lembro nem de ela estar ali. Então, usando um parkour que é bem útil nesse jogo, eu consegui chegar lá. Quando me aproximei da alavanca e eu encostei, o jogo simplesmente congelou. E ficou parado lá por alguns segundos. E de um frame pro outro, eu estava de volta no início do jogo e a água estava no seu ponto normal. Era como se a fase simplesmente se reiniciasse. Isso é estranho, eu pensei. Eu tentei ir de novo. E quando eu cheguei na alavanca e apertei, aconteceu a mesma coisa. Eu voltei e o jogo reiniciou. Eu estava de volta no começo e a água estava normal. Só que dessa vez apareceu uma mensagem de texto que dizia: não. Isso me deixou assustado. Eu tinha total razão de que isso não estava no jogo. Porque eu joguei esse jogo várias vezes e eu nunca vi nada semelhante. Nada nesse nível. O jogo me dizendo para não fazer algo nesse nível era perturbador, para dizer o mínimo. O jogo tentou me assustar, me afastar para longe disso, mas tudo que ele fez foi aumentar minha curiosidade. Eu tinha que ver o que ia acontecer ali. Então eu repeti o processo, me aproximando mais uma vez da alavanca. E mais uma vez eu voltei para o começo. Uma nova mensagem apareceu: pare. Ver essa mensagem me deixou mais nervoso. O que o jogo estava tentando esconder de mim? Ele estava tentando me impedir de ver algo, mas o que? Será que era para esconder algum segredo maligno ou para me proteger? E eu fiquei muito mais nervoso, pensando realmente se era uma boa ideia. Mas a minha curiosidade falou mais alto. Então eu continuei. E cada vez que eu ia, mais uma mensagem aparecia: volte, não suba, saia. A cada vez que eu atingia a alavanca, mais uma mensagem aparecia. E a cada mensagem, eu perdia mais e mais a vontade de continuar. Era como se eu estivesse precisando de algo horrível, tentando me salvar. Porém, minha curiosidade ainda não deixava eu ir. Ela me segurava e me forçava a continuar. Eu queria completar essa fase, mesmo que algo horrível acontecesse. Tinha que provar que eu não estava ficando maluco como criança. Então, na última vez, uma última mensagem apareceu: último aviso. Senti meu coração pular uma batida e um calafrio percorrer meu corpo inteiro. É agora. Agora eu vou revelar o que esse jogo está escondendo de mim. Vou revelar que eu não estava maluco e que isso realmente está acontecendo. Meu corpo pedia para eu fugir, mas a minha mente queria ir lá. Então, indo contra meu corpo inteiro, eu apertei o último alavanca. O jogo travou por alguns segundos. Então, a música parou. Então, a água começou a subir. E subir, e subir. Subir mais ainda. Ao ponto que a água completamente encheu o mapa inteiro e começou a atravessar os limites do mapa. E o Mario ia subindo junto com a água. Ele ia subindo e o mapa começava a desaparecer no horizonte de tão alto que estávamos ficando. A música parou faz tempo e tudo que eu via era som de água. Mas não era o som de água do jogo. Era um som de água bem mais diferente. Um som que eu nunca ouvi antes. Estava semi-realista. Estranho, estava uma qualidade muito alta. Eu pensei que era pelo fato de eu estar jogando no emulador, mas eu nunca vi esse som no jogo antes. Isso me deixou bem desconfortável. Tudo que tinha ao redor do Mario era Skybox, então eu decidi voltar para o mapa e nadei para baixo. Eu percebi que o HUD sumiu.
a minha vida, minhas moedas, meus pontos, tudo desapareceu. Tudo que tinha na tela era o Mario e a Skybox, além do som d'água. Porém, quanto mais eu nadava para baixo, mais escurecia. Eu nadei por um bom tempo, uns 2 minutos mais ou menos. E quanto mais eu nadava, mais a Skybox ficava escura, ao ponto que ficou completamente preto e tudo que eu via era o Mario. O som da água ficava cada vez mais alto e algo estranho aconteceu, porque eu tava me sentindo com frio. Meu quarto estava quente minutos atrás, agora eu tava com frio. Ver o Mario debaixo d'água tão profundo assim me deixou com uma falta de ar. Me senti muito desconfortável ali, porque tava ficando cada vez mais escuro. Então, o som se intensificou. E tudo que eu ouvi naquele momento era água. E aí, a barra de vida do Mario apareceu na tela. Ele começou a perder ela, porque ele estava se afogando. Eu tentei sair, mas quando eu percebi, eu também não conseguia respirar. Era como se eu estivesse sendo sufocado, como se meus pulmões não quisessem funcionar. Eu tentei respirar o máximo que eu pude, mas nada funcionava. Eu pensei em gritar por ajuda, mas tudo que saía era um som de como se estivesse sendo desgasgado. Eu comecei a me debater, tentando sair, mas a falta de ar me deixava tonto. Então, uma mensagem apareceu na tela. Você não pode escapar das profundezas. E eu fiquei desesperado. Tentei fechar o jogo, mas nada aconteceu. Tentei desligar meu computador, mas ele não respondia. E à medida que o Mario ia perdendo sua vida, eu ia perdendo minha consciência. Tentei levantar a cadeira e correr, mas estava ficando cada vez mais fraco pela falta de oxigênio. Eu pensei que ia ser o fim. E assim que o Mario perdeu sua vida completamente, eu desmaiei ao som da risada maléfica do Bowser. Acordei com o som da minha mãe gritando comigo por virar a noite. Ela me achou no chão, dormindo, até babando. Tentei contar pra ela o que aconteceu, mas ela não acreditou em mim. Ela apenas disse que eu estava delirando pela falta de sono. Quando eu fui ligar meu computador para mostrar pra ela, o arquivo havia sido corrompido e meu emulador simplesmente não funcionava mais. Eu olhei pra tela em choque, enquanto minha mãe continuava a gritar comigo. Eu não sabia o que pensar. Aquilo foi realmente real? Só pode ter sido. Eu desmaiei, mas eu não tenho prova nenhuma do que aconteceu. Contei para meus amigos no Discord. Eles diziam a mesma coisa. Que eu estava delirando por falta de sono ou porque eu só sonhei. Eu não sabia o que pensar. Eu estava duvidando se isso realmente aconteceu. Não sabia realmente nem o que eu iria dizer para todos. Eu fiquei lá olhando para a tela, pensando sobre o que aconteceu. Desde então, eu não toco mais no jogo. Eu nem falo sobre ele e evito falar sobre Mario 64. Mas não importa o que aconteça, eu nunca vou esquecer das profundezas.